aqui apresentar a dona Clarice, será a professora mestre do Serviço Social, Andréia Lima Souza. Eu vou aqui passar, ela está na sala, mas mesmo assim eu vou dar uma viradinha aqui, dar um alô aí, um tchau, tchau, né, André? Tá? E em São Gabriel da Cachoeira, quem irá coordenar a mesa será a professora, doutora, representando o PPGSCA, até porque faz parte da nossa coordenação, a professora Artemis Araújo Soares. Sim. Ok? Tá? Sim, então, vamos... eu quero saber quem que vai iniciar, se houve um acordo, se é Lorena, se é Sueli, quem que inicia falando. Relembrando aqui, antes de passar a palavra para a professora Artemis, que é o objetivo da mesa, tanto da mesa Eles por Eles, como da mesa Elas por Elas, é dar voz a alguns protagonistas, pessoas que têm o seu destaque, né? Eu não vou aqui me referir diretamente a Sueli, porque ela é vereadora, não é? Mas outras pessoas que têm um trabalho pelo seu povo, um trabalho social, né? Mas que não está diretamente ligada ao poder público. Obrigada. Vou desligar aqui, né? Elas por Elas. Vamos trazer aqui protagonistas e lideranças que atuam aqui em São Gabriel da Cachoeira. Então, nós temos inicialmente a deputada e doutora, nossa aluna, Sueli Lobo, e nós temos a professora Lorena Araújo, uma liderança também aqui em São Gabriel, por todos e de todos conhecida, e iniciaremos então com a fala dessas duas protagonistas. A professora Andréia Lima, que já cá está, que fará parte também, né, dessa roda de conversa. Muito bem. Temos ainda a ativista social Jacilene Castilho Maia, que é tucana, e teremos Clarice, que também é tucana, que é presidente da Amarne, ouvidora da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, Ana Zilda Gonçalves Pedrosa. Então, essas são as participantes dessa discussão hoje à tarde. Vamos, então, iniciar. Dou a palavra à vereadora Sueli Lobo. Tá bom. Obrigada. Em primeiro lugar, professora Heloísa, eu quero agradecer, né, pelo convite aqui de poder fazer um grande evento. E também quero cumprimentar todos aí em Manaus, em nome do doutor Silvio, né, o nosso magnífico reitor. Quero estender meus cumprimentos a todos os nossos doutores, professores e doutoras professoras, né, que fazem parte do nosso programa de pós-graduação. Para mim é uma grande satisfação fazer parte, né, desse seleto grupo. E falando um pouquinho aqui da minha trajetória, né, meu nome é Sueli Ambrósio, já falecido, ele era muito conhecido, uma das famílias mais antigas aqui da nossa região, da Cabeça do Cachorro, aqui dessa região de Manaus. Faz um ano que ele já nos deixou, e a minha mãezinha, né, tá viva, graças a Deus ainda, é descendente de portugueses, né, nós temos muito essa mistura, né, essa influência europeia, então faço parte também dessa mistura toda aí, baré com português. E o meu pai foi um dos indígenas recrutados pela FUNAI, né, ainda muito jovem, e a FUNAI, ele foi cedido para o projeto Radam Brasil, né, então ele teve a oportunidade de... Ele ficou cedido para o projeto Radam Brasil por 12 anos, e por acaso eu nasci em Goiânia, mas na verdade eu só falo isso quando eu preciso comprovar em documento, porque se alguém perguntar, sou de São Gabriel da Cachoeira, me identifico como indígena, e São Gabriel da Cachoeira é a cidade de coração da minha família toda mora aqui, e eu vim para cá com 6 anos de idade, foi quando minha família retornou para São Gabriel da Cachoeira.
E aqui fiquei a minha vida toda, né, escolar, até o ensino médio, e depois fui fazer faculdade de Direito no Pará, fiquei lá morando por 5 anos, passei um tempo em Boa Vista. Depois, quando tive uma oportunidade da Cachoeira, tenho meu grande céu da Cachoeira e poder trabalhar aqui. E a minha grande vontade sempre foi ser advogada, desde criança. Então, realizando e voltar para a minha cidade. E cá estou, já faz um tempinho, já tem 20 anos que eu retornei, né, que eu me formei. E já trabalhei na Prefeitura Municipal como assessora jurídica, como procuradora do município. Já trabalhei na Câmara Municipal dos Vereadores também como assessora jurídica. Já fiz parte do projeto da FUIRN também, Balcão da Cidadania, onde nós atendíamos as comunidades, né, com retirada de documento, e eu fazia essa parte de assessoria jurídica, né, nas comunidades indígenas. Então, assim, o meu trabalho todo, a minha vida toda de advocacia foi São Gabriel da Cachoeira, né? Vai fazer 3 anos atrás, eu resolvi entrar na política por uma questão ideológica mesmo, né, por querer ter algumas mudanças, né, por entender que nós, né, hoje, né, eu tenho uma posição muito forte na Câmara, que é uma posição de oposição, né, mas eu costumo dizer que eu sou uma oposição do bem, por quê? Não é porque eu sou oposição que eu sou contrária a todas as ideias que vêm do Executivo, não, jamais. O que é benéfico para o nosso povo, o que eu aprovo, o que eu vejo que realmente está correto, que não estão em acordo, eu também cobro, eu fiscalizo, eu estou sempre monitorando, estou sempre participando de todas as reuniões, estou sempre cobrando, sempre ligada, né? Inclusive agora, nesse momento, vocês com certeza estão presenciando aqui o nosso problema seríssimo, né, de racionamento de energia, inclusive os colegas mesmo, cada um está para um lado agora, né, daqui a pouco vou participar de uma reunião onde vão estar as autoridades, inclusive o nosso juiz da comarca, para que a gente encontrar uma solução paliativa, né, para a nossa região tão peculiar, né. Nós ouvimos aí vários colegas falando, nós moramos aqui no extremo norte, nós temos uma geografia totalmente diferenciada de todos os locais do Brasil. Então, aqui para nós, tudo é muito, muito atípico, né, de tudo que já se viu, eu acho que no Brasil, que está no mundo, né. Aqui nós temos o tamanho de um país. Então, aqui para nós, as dimensões, aqui as distâncias, elas são inigualáveis, né? Aqui a sede do nosso município tem comunidade que os nossos parentes, para chegarem aqui, eles têm que viajar 10, 15 dias, às vezes a remo, às vezes de motor-rabeta. Então, as políticas públicas para serem aplicadas aqui, elas são totalmente diferenciadas das demais que podem ser aplicadas no resto. Vendo isso como advogada, e hoje, como parlamentar também, a gente está sempre explicando isso para os nossos parlamentares maiores, para os nossos senadores, para os nossos deputados. Quando a gente vai requerer um recurso, a gente sempre explica essa diferença que nós temos, São Gabriel da Cachoeira, em relação ao resto dos nossos municípios, até dentro do Amazonas mesmo, né, que é difícil, que é de fácil acesso, pega ali uma estrada, já está na capital, ou atravessa o rio, já está em Manaus, e aqui para nós não, né? Aqui a lancha são 24 horas, um barco são 3 dias de viagem, para o nosso alimento chegar no nosso município, às vezes dura 7 dias, viagem de balsa, e agora com essa estiagem, né, nós estamos já sofrendo toda essa redução, né, que São Gabriel da Cachoeira realmente é diferenciado. Então, o que eu espero desse evento como parlamentar, né, é que nós possamos, espero, né, que a partir desse encontro a gente possa, né, junto estar discutindo essas políticas públicas para essa nossa região tão diferenciada, essa nossa região tão peculiar, aqui São Gabriel da Cachoeira, né,
tenho trabalhado muito essas políticas públicas para esse nosso povo tão diferenciado que nós temos aqui, né? Mais de 23 etnias. É uma missão muito árdua para mim, como vereadora hoje, né? Estar à frente dessas discussões, né? Que são bem complexas. Eu continuo aí à disposição de todos os mestrandos, de todos os professores, né? Também para juntos nós estarmos discutindo essas políticas públicas e também estou aqui recepcionando as ideias, novas ideias que surgirão desse evento. Quero aproveitar o ensejo e parabenizar os nossos colegas mestrandos que submeteram seus projetos, né? Parabéns a todos. E estarei no aguardo na Câmara Municipal para a gente estar, né, discutindo esses projetos e que a gente possa transformar em projetos legislativos, né? Dependendo da discussão, do foco de cada projeto, vou estar à disposição de todos os colegas. E em relação ao meu trabalho de advocacia também, né? Trabalho nessa área, atendendo população indígena, também estarei aí à disposição de todos e quero desejar também aqui aos que também estão focando nessas nossas dificuldades, né? Professora, meus agradecimentos, a participação está meio ruim, a comunicação aqui, não sei se vocês estão me entendendo. Então, obrigada a todos aqui, vou ficar ouvindo aqui os depoimentos dos colegas. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um grande abraço. Professora Heloísa, também obrigada. Hoje, pela Câmara Municipal, eu sou presidente da Comissão das Mulheres, né, da Câmara, Comissão das Mulheres. Estamos com um projeto agora de aprovação da Procuradoria da Mulher também, tá? Então, eu esqueci de ressaltar essa bandeira também que eu represento pela Câmara Municipal, tá? Então, a disposição de todas as mulheres, de todas as bandeiras de luta das mulheres. Tá? Estamos juntas. Um abraço. Lorena Araújo, conhecida, ativista, não é? Que é uma líder também da população indígena aqui em São Gabriel, que tem desempenhado um papel interessante, um papel importante, e ouve, fala e traduz os anseios de muitas mulheres indígenas aqui. Então, Lorena, nós lhe concedemos também 10 minutos. A palavra é sua. Para nós é uma grande satisfação, um momento ímpar, um momento histórico, de poder estar participando do 7º EPAC. Para nós, como primeira vez que estamos participando, é algo muito significante. Então, com isso, eu quero congratular, né, agradecer por essa oportunidade, em nome da professora Heloísa e de todos os professores da Universidade Federal do Amazonas, né, e demais convidados que estão nessa sala participando dessa roda de conversa. Então, é sempre oportuno para nós, mulheres indígenas, anônimas muitas vezes, né, que estamos carregando a nossa bandeira de luta, muitas vezes silenciada historicamente. Então, me chamo Lorena Araújo, sou do povo tariano, nasci em Auareté, é o distrito do município de São Gabriel da Cachoeira, que faz fronteira com Colômbia, praticamente a divisa, né, entre Brasil e Colômbia. Em Auareté é somente um rio, e fiquei lá até meus 15 anos. Então, de lá vou mudar, mas durante essa minha permanência, minha adolescência, da luta dos nossos lideranças tradicionais das comunidades, nas discussões, nos trabalhos comunitários, nos ajuris, participando também do grupos juvenis, mesmo eu sendo adolescente, já comecei a participar, e de lá eu venho para São Gabriel, passo 3 anos, faço meu ensino médio aqui em São Gabriel. Então, assim, praticamente eu conheço um outro mundo totalmente diferente, o que eu estava convivendo, o que eu estava acostumada. E daqui eu vou
para Manaus como uma mulher, né, que sonha querer melhorar a sua, eu não digo sua condição de vida, né, mas adquirir mais conhecimento, novas experiências. E aqui na época não tínhamos oportunidade, não tínhamos universidade, não tinha nem outro curso, né, na época que eu passei por aqui, que uma coisa é ser mulher, outra coisa é ser jovem, iniciante, né, você não consegue nada, porque todos vão te julgar, vão dizer que você é inexperiente, não conhece nada, não sabe de nada. Então a gente passa por todos esses processos enquanto mulher, enquanto indígena, enquanto jovem, né? Então eu vou para Manaus para fazer. Eu concorri como qualquer um, eu sou da primeira turma do PSC da UFAM. Quem é da UFAM sabe o que é PSC da UFAM, eu sou da primeira turma, eu vou concorrer com todos os outros da região do estado do Amazonas, enfim, do Brasil, né, porque é aberto a todos. Eu consigo passar no curso de História como entre os 4 melhores colocados. E, para mim, assim, é algo que eu não comemorei, né, todos meus colegas festejando, professores festejando. Fui a única que não comemorei quando passei no vestibular, né? Porque eu já não conhecia Manaus, eu não tinha condições financeiras para me manter em Manaus. Praticamente minha família, até hoje, são agricultores, minha mãe é agricultora, meu pai também não trabalha em roça, então não tinha quem me sustentar, quem me ajudar. Eu, como sempre fui, né? Não, eu gosto de desafios, eu fui embora, sem conhecer praticamente. E chego em Manaus, assim, é uma trajetória assim, em 10 minutos eu não vou conseguir falar da experiência de luta, né, dentro de como eu vou inserir, né, nas lutas sociais, nas lutas dos movimentos indígenas, né, então é muito pouco tempo para poder abordar, né, trazer essa experiência, mas eu estou fazendo assim, esse apanhado geral para dizer que só basta a gente ter, né? E a partir desse momento, quando eu chego em Manaus, eu conheço vários povos indígenas, né, de várias etnias, e eu achando que só em Aurité que tinha indígenas. Na verdade, eu não sabia, essa divisão entre indígena e branco, para mim, não existia. Então, assim, quando alguém pergunta dentro da universidade, né, alguém perguntava, Lorena, você se sente discriminada dentro da universidade? Eu dizia, eu não sentia discriminada. Para mim, todos eram iguais. E quando alguém vinha perguntar, fazer perguntas, às vezes, pessoas fazem perguntas bestas porque não conhecem a verdadeira realidade. Né? Eu respondia naturalmente, falando a verdade, ou às vezes, né? Respondia o que eles queriam saber. Então, a partir de então, no início de 2000 para 2001, eu chego na universidade. Eu sempre digo assim, no campus antigo ICHL, né, não tinha carros, tantos carros que tem hoje, nem no minicampus, mas hoje em dia não tem nem onde estacionar. Então, assim, a partir disso, eu entro do movimento estudantil, fui presidente do movimento dos estudantes indígenas do Amazonas, MEIAM, e a gente começa de várias mobilizações, greves da UFAM, participei de várias, luta pela meia passagem, pelos outros direitos, né? E pelo movimento indígena como presidente, né, do movimento estudantil, vamos levantar a bandeira de luta das cotas indígenas, porque na época era muito difícil ingressar nas universidades e era muito difícil a gente encontrar estudantes indígenas dentro das universidades, principalmente a UFAM. Então, a gente, né, com os colegas, vamos fazer grandes alianças no Rio Solimões, no Baixo Amazonas, e até hoje eu tenho essa grande parceria com os colegas lideranças, né, por conta desse movimento que eu começo, né, dentro do movimento indígena, começo a participar da COIAB, da Coordenação das Organizações Brasileiras, né, da Amazônia Brasileira, começo a participar da Marne, moro em Manaus, e vamos expandindo
lutando pelos direitos das mulheres, porque eu sempre digo assim, eu nunca soube ficar calada, eu nunca fiquei calada em nenhuma circunstância, em nenhum momento, né, da minha vida de movimento, porque tinha lideranças que queriam mulheres e dos jovens. Então vamos fazer, nessa época a gente começa a fazer o movimento das mulheres indígenas da Amazônia brasileira e vamos criar o departamento das mulheres, né, dentro da COIAB. Então daí eu vou trazer para a FOIRN também essa mesma discussão com todas as lideranças, né, que estão aqui, né, nessa luta na época, e a gente consegue fazer essa grande mobilização com as mulheres. Eu acho assim, é uma trajetória assim, muito corrida, né, digo assim, de muitas lutas, entre universidade, movimento, ser mulher indígena, ser mãe indígena, porque no segundo período engravido da minha primeira filha, né, então eu transitava entre a universidade, as reuniões, meu trabalho, meu estágio, fui bolsista do PIBIC para me poder manter, mas assim, não lutando por mim, mas lutando por todas as outras colegas que precisavam desse apoio, né, pensando nas mulheres lá das comunidades, das nossas dificuldades, né, de poder ingressar nas universidades. E eu sempre digo assim, na época eu não consegui realizar meu sonho, né, de entrar na universidade. Eu vou assim, relatar um pouquinho aqui, dizer assim, por que eu fui para o FAM, por que eu escolhi História, curso de História, quando ingressei na Universidade Federal do Amazonas. Porque aqui em São Gabriel, 96, né, de 96 a 97, tem grande movimento da demarcação das terras indígenas. Eu não sabia o porquê, né, da existência do movimento indígena na época. Aí eu disse, então vou entrar na universidade para me aprender. Só que quando eu entrei na universidade, eu não aprendi quase nada sobre isso. Não tinha quase nada escrito, né, sobre os povos indígenas. Então, assim, a minha maior universidade, eu sempre digo, foi o movimento indígena. Aprendi bastante coisa, mas que precisava levar esse olhar diferente, esses conhecimentos diferentes para dentro da academia. Porque é tão angustiante a gente ouvir, né, eu não digo alguns professores que já se aposentaram, eu não sei, deve estar no outro, já ancestralizaram, talvez alguns, né? Mas que para eles o que valia é o que aquele teórico, né, dizia, né, era aquele conceito que tinha que seguir. São conceitos que eu não conseguia entender. São conceitos que para mim era difícil interpretar naquela época. Hoje eu entendo, hoje eu tenho vários outros olhares. Mas naquele momento eu não conseguia entender, conseguia descrever qual era o pensamento deles, era uma confusão. Então, assim, essa para mim foi muito importante, eu estar na universidade ao mesmo tempo no movimento, porque eu consegui fazer esse diálogo. Então, hoje eu posso dizer que a Universidade Federal está abrindo as portas, está abrindo mentes, que na época que eu entrei não era dessa forma. Para mim poder falar sobre a questão dos povos indígenas, eu tinha que estar transitando com os professores de antropologia, dialogando, conversando com eles, o que eu não tinha dentro do próprio departamento. Tinha alguns professores, né, que conseguiam. Então, assim, isso para mim é muito importante. Hoje, a nossa luta, quando eu começo, né, a entrar nos movimentos estudantil, depois eu saio da universidade, volto para São Gabriel da Cachoeira, assumo a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. É uma secretaria que foi o fruto da nossa luta, né, enquanto movimento juvenil indígena. E aí que eu vou conhecer, né, tive a oportunidade, quando estava na universidade, viajar quase que todos os estados brasileiros, conhecendo várias regiões, povos, culturas diferentes. E na minha saída, que eu fui participar de um congresso no México, eu percebo que eu não conhecia meu município, eu não conhecia meus parentes aqui da região, não conhecia as regiões de São Gabriel da Cachoeira. Então eu retorno com esse objetivo, de conhecer de perto a cultura dos povos indígenas de São Gabriel. E assim eu fiz.
Assim eu fiquei, porque meu objetivo sempre foi sair, adquirir conhecimento, retornar para o município e dar contribuição. Mas qual seria essa contribuição? Lutar pelos direitos indígenas, né, trazer mais oportunidade, mas que isso, como o Juvencio falou pela manhã, trazer a tecnologia, trazer o conhecimento para dentro das comunidades, para dentro do nosso território. Então, assim, essa também foi a luta. Passei quase mais de 10 anos esperando para não fazer para não fazer mestrado fora do meu município. Então, minha luta desde lá, fiz o concurso para a SEDUC, passei. Então, dentro da educação, eu vou para a luta pelos direitos dos professores, né? Então, daí, a gente vai começar a lutar pela interiorização das universidades, trazer a universidade, né, para dentro do nosso território. Por quê? Porque nós sabemos como é difícil sair da nossa região, estudar, né, fora do nosso território, porque aqui nós temos nossos pais, nossos parentes, nossos avós, que muitas vezes, quando saem, eles estão doentes, né, ficam preocupados, e nós ficamos desconectados com nossas culturas. Então, quando eu defendo que nós queremos interiorização nas universidades, é nesse sentido, porque nós estamos conectados, interligados com nossa cultura, com nossa ancestralidade, e com nossas famílias, com nossos filhos, porque ser mãe e mulher não é fácil, porque nós temos a responsabilidade, corresponsabilidade de criar nossos filhos, de cuidar dos nossos territórios. Então, foi por isso que eu, né, decidi voltar e trazer, é uma grande vitória, é uma vitória, assim, que a Universidade Federal do Amazonas, hoje, com o nosso reitor magnífico Silvio Puga, abriu essa oportunidade, né? Muito sensível com as causas indígenas, ele tem atendido o nosso pedido, com certeza com grande apoio e sensibilidade da doutora Iraildes, que abraçou nossa causa e trouxe a primeira turma do PPGSCA aqui em São Gabriel da Cachoeira. Estamos aqui. Eu talvez levar novas epistemes, né, amazônicas, indígenas, né, para dentro dessas universidades. Talvez essa nossa turma, né, tenha esse desafio, tenha essa missão de levar, dialogar essas conexões de conhecimento, né, tradicionais e dialogar, talvez seria o nosso ponto principal nesse momento. Claro, aprender com vocês, doutores das universidades, e também ouvir, nós temos que ouvir vocês como doutores das universidades e nossos doutores, né, dos saberes tradicionais. Então, é isso que eu quero, assim, deixar, né? Em resumo, eu sei que eu falo muito, mas é um pouco que eu queria trazer para vocês, né? A experiência que eu tenho. Muito obrigada, Lorena. Sua fala é abrangente, a sua fala nos traz grandes experiências, informações para todos que estão aqui prestigiando o nosso evento. Então, você disse com muita propriedade a questão de participar dos movimentos, a importância de participar dos movimentos, que sem esse movimento não se consegue atingir objetivos e metas, né, que todos nós, como sociedade, pretendemos. Então, você passou pela questão das cotas, você passou pela questão da Marne, você passou pela questão da luta dos direitos indígenas. E isso mostra também a sua experiência e o seu conhecimento. E algo muito importante que você falou é que você achou que na universidade você não aprenderia ou não teria tanto a aprender, mas você soube linkar a sua experiência com a parte acadêmica, e isso vai, então, corroborar todo o seu conhecimento que você traz da experiência diária dos movimentos, das organizações indígenas, por onde você passou, e a universidade, então, vai lhe dar a oportunidade de consolidar esse conhecimento, que todo esse conhecimento seria corroborado na universidade para lhe dar a condição de bem seguir. Venho saudar aqui aos expositores dessa mesa, saudo a Sueli, a Lorena. Quero dizer que, diante da grandeza, né, de um evento que se propõe a abordar
dialogando acerca das políticas públicas que podem ser amplamente difundidas nesses contextos, destacando a diversidade ela foi destacada aqui nas vozes das pessoas que expuseram aqui muito bem, nessas duas protagonistas, a Sueli e a Lorena. Na fala da Sueli, o que me chamou bastante a atenção regionais, né, as nossas distâncias. A gente sabe, né, da dificuldade, da complexidade, que é pensar políticas públicas diante das nossas distâncias regionais, né, pensar o acesso a essas políticas. E isso me lembrou os ensinamentos do nosso saudoso Milton Santos, quando ele fala justamente sobre o lugar do cidadão. E refletindo, a gente tem essa dimensão de que o lugar onde se vive pode determinar, de certa forma, se você tem mais acesso aos conteúdos da cidadania ou menos acesso. Se você tem mais acesso às políticas públicas, no caso aqui do nosso tema, ou menos acesso. Né? Então, a Sueli me fez lembrar, né, por políticas públicas que possam aproximar o conteúdo da cidadania de pessoas que estão em lugares distantes. Na fala da Lorena, o que me chamou bastante a atenção foi que ela, ao ter tido a alegria de passar, de conseguir uma vaga na universidade, ela não pôde celebrar isso. Ela ficou muito preocupada com o fato da permanência dela em Manaus. E isso é a realidade de muitos dos nossos acadêmicos que tiveram, né, essa oportunidade, mas que ficam muito preocupados sobre e como vai ser quando eu estiver lá, sendo que eu moro num lugar distante da capital. Isso me chamou bastante atenção. E também nos faz lembrar do pleito pela ampliação das políticas públicas aqui na universidade de permanência dos discentes. A universidade já tem bastante iniciativas nesse sentido, existem auxílios, existem bolsas, existem editais que amparam, né, esse acesso. E a Lorena, ela traz essa bandeira da ampliação por políticas de permanência na universidade. E mais, ela também traz o pleito, na sua fala, sobre o incentivo daquele que vem de uma comunidade distante, no caso aqui, né, o pleito dos indígenas, que vem para a capital para estudar e que possam, depois, né, de absorver esse conhecimento, contribuir com a sua comunidade de origem novamente. Então, ela traz aqui o pleito sobre reverter esse conhecimento adquirido na universidade para a sua própria comunidade de origem. Que bonito, né, que a Lorena traz aqui na sua fala. Então, foram falas muito ricas de uma mesa que traz essa perspectiva de dar voz a essas protagonistas. E parabéns às duas pelas iniciativas e pelas suas histórias. E falando em mais uma dessas protagonistas, nós temos... Não temos? Mas a gente agradece, né, a participação das duas aqui que se destacaram nessa mesa